A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Convido você para embarcar comigo nessa jornada. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Eu resolvi trazer para nosso estudo de hoje um ensinamento muito importante que diz respeito à onisciência de Deus. Eu trouxe esse assunto porque um certo dia eu presenciei um embate entre professor e alunos em que Deus, de certa forma, seria culpado pelo mal existente, já que a sua onisciência permite ele estar presente em todos os lugares. Se ele está presente onde há o mal, então ele é conivente com o mal. Mediante este argumento utilizado por este professor, e os alunos que não tiveram argumento para rebatê-lo, então eu trouxe aqui um estudo para transmitir o meu ponto de vista em relação à onisciência de Deus. Bora lá! A onisciência de Deus significa que a visão de Deus é atemporal, ou seja, ele está acima do tempo, ele está em todos os lugares independente do tempo, ele não é controlado pelo tempo. A onisciência de Deus é porque a sua visão é atemporal. Ou seja, ele conduz o passado, o presente e o futuro dentro de uma mesma lógica e uma mesma perspectiva. A visão onisciênica, ou a onisciência de Deus, permite que ele contemple aquele que vieram antes e depois de Jesus, dentro de um mesmo plano. Dessa forma, a visão atemporal de Deus coloca todos debaixo do sacrifício de Cristo. Ok? Dessa forma, podemos dizer que os que vieram antes de Cristo alcançaram a graça por intermédio da fé, mesmo sem saberem o que se tratava ou o que estava proposto. O importante é que a fé lhes creditaram a justificação e, consequentemente, a justificação lhes creditaram a graça. Contudo, é bom saber que o que está acima do comportamento em relação à fé daqueles que vieram antes do sacrifício de Cristo, o que culminou as suas respectivas remissão ou a remissão dos seus pecados, foi o fator consumação do ato sacrificial. Pois se Jesus não tivesse cumprido seu propósito aqui na terra, não teria resultado na salvação de forma retrô, mesmo eles tendo alcançado a justificação pela fé. Ou seja, mesmo eles tendo alcançado a sua justificação mediante a sua fé, se Jesus, conforme ele diz, Pai, passa de mim esse cálice, se for possível, portanto não faça a minha vontade e sim a sua. Então, desta forma podemos argumentar que se Jesus não tivesse cumprido o propósito para o qual ele veio, então mesmo sendo a fé alcançado a justificação, não haveria alcançado a graça e a remissão dos pecados, porque precisava ainda do sacrifício sendo realizado. Mas Deus, na sua onisciência, ele pôde ver e ter a certeza do cumprimento do ato do sacrifício. Se Deus é onisciente e onipotente, não seria conivente em relação ao mal existente? Até rimou, né? Se Deus é onisciente e onipotente, não seria conivente com relação ou em relação ao mal existente? Esta é aquela questão que eu falei logo do início. Deus está presente em todos os lugares, no céu e no inferno, onde existe o bem, onde existe o mal, porém isso não significa que ele é conivente com isso,
pois Deus está acima de tudo e de todos. Mesmo que Deus esteja presente por meio de sua onisciência, nos lugares onde existe o bem e o mal, ele concedeu o livre-arbítrio, a decisão de escolha, e isso está sobre a decisão de cada um. Tem o livre-arbítrio, Deus está presente, mas ele concedeu o livre-arbítrio. E até então, até este momento, ele não vai intervir no livre-arbítrio, só com as questões que a ele lhe cabe, porque ele está acima de tudo. Outra questão que deve ser observada é o tempo pré-determinado por Deus para uma regeneração geral da existência da humanidade. Portanto, dentro deste tempo, o que vale é a decisão de escolha por meio do livre-arbítrio. Ao findar esse tempo estabelecido por Deus, não haverá mais liberdade de escolha, encerrando assim o império do mal. Então, essas duas questões que eu coloquei aqui é que nos garante, nos afirma que Deus está acima de tudo. Primeiro, ele concedeu o livre-arbítrio. Existe o mal? Existem as pessoas que fazem o mal? Existe. Existe o mal que acontece? Existe. Mas ele concedeu o livre-arbítrio, e o mal que existe é a consequência do pecado, consequência daquilo que degenerou desde o princípio. No entanto, o livre-arbítrio dá o direito de cada um escolher. E a questão da existência do mal, existe um tempo pré-determinado por Deus. E quando esse tempo terminar, até que termine, ele vai conceder a disponibilidade do que há. Mas depois que terminar esse determinado tempo previsto por Deus, então se findará todo o mal. Aí sim, ele vai banir, vai apagar todo o mal, e aí não vai haver mais o mal. Amém? Espero ter esclarecido, algumas dúvidas. Que Deus possa abençoar você ricamente e a sua família. Amém?